Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Marcos. Provavelmente esse foi o primeiro dos 4 evangelhos escritos. Marcos foi o primeiro, embora ele não esteja entre os primeiros a serem chamados por Jesus, mas ele é o primeiro a escrever o evangelho de Jesus. No capítulo 10, a partir do versículo de número 46, é uma experiência que ocorre em Jericó. Provavelmente, acredita-se que os pais de Jesus moravam nessa região. Jesus por 3 vezes foi a Jericó, e esta última vez, Jesus está entrando em Jerusalém. Jerusalém levava a Jerusalém uma estrada conhecida como Estrada da Peregrinação. Mas Jericó ficava no caminho dessa Estrada da Peregrinação. Aliás, havia 2 Jericós, a Jericó antiga e a nova Jericó, uma espécie de New Jericó, que foi construída pelo Império Romano. Essa tinha vilas olímpicas, piscinas térmicas naquele tempo, a Nova Jericó. Vamos ler Marcos 10, a partir do verso de número 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Vou repetir: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela experiência de Bartimeu, porque ela nos indica o quanto o Senhor tem e pode cuidar de cada um de nós. Ó Deus, nós nesta hora, diante do Senhor, pedimos que Tu coloques no nosso coração a palavra do Senhor. Que, ó Deus, da música, do ruído, do som, ó Deus, produzido pelos instrumentos, das letras que cantamos, que tudo o Senhor guarde no nosso coração, mas que o Senhor venha gravar e até mesmo grafar, escrever, ó Deus, a palavra do Senhor no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Jesus está indo para Jerusalém, eu disse Estrada da Peregrinação, e Jesus encontra um homem que a Bíblia o chama de Bartimeu. Esse não necessariamente é o nome dele. Bar em hebraico é filho, no grego ruios, mas no aramaico é Bar, filho. Bartimeu, filho de Timeu. O próprio versículo abre vírgula e logo a seguir fala filho de Timeu, ou seja, faz a tradução para que entendamos que este homem é filho de Timeu, Bartimeu. E nós olhamos para o texto, Jesus vai entrando, Jesus vai na direção de Jerusalém, tem que passar por Jericó, a Estrada da Peregrinação, e tem um homem sentado. Jesus faz a ele uma pergunta que nós todos gostaríamos de ouvir. Jesus para diante dele, depois dele gritar muito o nome de Jesus, Jesus para diante dele e Jesus diz: o que é que você quer
que eu lhe faça, ou eu te faça? Já pensou? Jesus fizesse essa pergunta para mim, ou fizesse essa pergunta para você? O que é que você quer? A gente sempre tem uma listinha, mas a listinha é nossa, não é isso? A gente vai orar e diz: Senhor Jesus, tira a listinha do bolso assim, dá uma olhada. Senhor Jesus, abençoa minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu emprego, minha empresa, a escola, a universidade. A gente tira a listinha. Jesus, com este cego, Jesus pegou o papel em branco e diz a ele: escreve aí. Eu quero que você escreva na minha lista o que você quer. Eu quero que você diga o que é que você quer. Por que você está gritando o meu nome? O que é que você deseja? Qual é o desejo do seu coração? Pergunta difícil de responder. Então eu gostaria de considerar pelo menos 3 aspectos, juntamente com os irmãos, acerca desse momento entre Jesus e Bartimeu. Preste bem atenção. Primeiro, Bartimeu sabia quem era Jesus. Trabalhando com uma hipótese ou duas, ele poderia saber quem era Jesus porque ouviu alguém falar. Alguém contou para ele acerca de Jesus, porque quando ele ouve que há uma multidão e ele se informa a respeito, ele começa a gritar o nome de Jesus. E para que queria gritar se ele não soubesse quem era Jesus? Imagina que eu estou em pé em frente à igreja e passa uma pessoa e eu não conheço, nunca vi, não sei quem é, não sei o nome, e alguém me diz assim: Celso, aquele lá é o Abelardo. Tá bom. Para que eu vou gritar o nome dele? Ele tinha consciência de quem era Jesus. Alguém falou para ele acerca de Jesus. Ou uma segunda hipótese, ele diz a Jesus: Senhor, eu quero ver de novo. Ou seja, não sei em que altura da vida, em que momento ele perdeu a visão. Aconteceu a ele o que poderia acontecer a qualquer um de nós. Eu conheço, lido com algumas pessoas que perderam a visão, que na trajetória, no dia a dia, no ir e vir, acabaram perdendo a visão. Não conseguiram mais exercer a atividade profissional, não conseguem mais sair sozinhas, não conseguem mais dirigir, se tornaram extremamente limitadas por causa da deficiência visual. Ele pode ser que no tempo em que podia ler, ou podia enxergar, pudesse ter conhecimento das profecias. Isso era comum entre eles. Poderia ter acesso de que um dia viria o Messias. E quando alguém disse a ele: é Jesus que está passando, a palavra Jesus e Yeshua no hebraico, ou Jesus no grego, significa é o Salvador que está passando, é Ele que está passando hoje aqui. Então, em primeiro lugar, este homem tinha conhecimento de poder gritar o nome de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia socorrê-lo, ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele. E a pessoa que sabe o que Jesus é capaz de realizar, ela não pode se silenciar diante da oportunidade. Quando alguém diz: vamos orar, se você sabe o que Jesus é capaz de fazer, você não deve se abster. Você deve participar, deve intensificar o seu clamor. Você sabe o que Jesus é capaz de fazer por você, pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família, pela sua filha. Ele sabia quem era Jesus. Em segundo lugar, ele não tinha dificuldade alguma de se expor. Ele não pensou na exposição de si mesmo, na possibilidade de ser rejeitado por Jesus. Diz o texto que quando ele começa a clamar, em primeira instância, ele começa a clamar ao Senhor, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim, ou seja, sinta no seu coração o que eu estou sentindo. E aí as pessoas se aproximam, alguns e até alguns discípulos dizem: fica quieto,
Fica quieto, Jesus não vai te atender. Você não vê? Tem uma multidão, ele não vai parar para atender você. Muitas vezes eu ouvi isso de algumas pessoas, até mesmo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dizendo: Deus não está preocupado contigo. Alguns diziam: se aqui fosse bom, Deus não teria construído e ido embora. Deus não vai te ouvir, não vai te socorrer, não vai te atender. Mas cada pessoa que ora ao Senhor sabe como Deus responde às nossas orações, como Deus se manifesta, como Deus move tudo que está ao nosso redor para que nós sejamos alcançados. Seja na enfermidade. Lembro de uma menina, no último ano de medicina, ela descobriu que estava enferma e marcou uma clínica pastoral. Veio conversar comigo e ela contou o problema dela, era grave para a medicina. E depois de contar, ela olhou para mim, ela não era evangélica, e uma colega havia recomendado, e ela olhou para mim e disse: o senhor acha que tem jeito? E eu disse: ela, depende. Você acredita que tem jeito? Eu disse: moça, eu vou te dizer uma coisa. Aqui é diferente de um consultório médico. Aqui o que vale é se você tem fé ou não. E ela disse: como é que é ter fé? E eu expliquei para ela o que a Bíblia diz sobre fé. E eu disse: você é capaz de fechar os seus olhos e conseguir enxergar que você está curada, trabalhando, casando, levando a sua vida normalmente. Isso é fé. E ela disse: eu queria tentar. Eu disse: tá bom, feche os seus olhos. Fechamos os olhos e nós começamos a orar, e ela tentando enxergar que ela estava bem, que ela estava curada. No dia da formatura da turma de medicina, o culto foi aqui, alguns irmãos devem lembrar daquela formatura. O coro cantou, a Glaucia regeu um coro, e quando acabou ela veio até mim e disse: eu não tenho mais o problema, eu estou curada. E eu disse: que bom. E ela disse: foi aquele dia, aquela oração, e eu fui para casa. Desde aquele dia eu fico pensando que eu estou bem, que eu estou trabalhando, que Deus me livrou. Bartimeu, quando se levanta, ele exatamente ao contrário. Pessoas se levantam e dizem: fica quieto, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, ninguém vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir. Claro que vai ouvir. Os discípulos iriam dizer: levanta logo, grita mais alto, vai, você quer que eu te leve até lá? Eu te levo, vamos lá. Eles dizem: fica quieto. Mas ele tinha uma convicção tão grande, que diz a Bíblia que ele começa a gritar ainda mais alto, ainda mais alto, ainda mais alto. Jesus para. Quando alguém está clamando de todo o coração, Jesus para, ele ouve. Quando Jesus parou, disse: tragam. E aí aqueles que estavam dizendo: ele não vai te ouvir, ele não vai te dar atenção, disseram: levanta, vai até lá, vai lá, vai lá, vai, porque ele quer falar contigo. Ele lança de si a sua capa e ele vai até onde Jesus está. Alguém o leva, provavelmente, e quando ele chega lá, Jesus faz a ele a fantástica pergunta: o que é que você quer? Um mendigo, cego, sentado à beira do caminho, certamente tem uma lista enorme, muito grande. Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de família. Senhor, eu preciso de um lugar para eu trabalhar, mas eu não vou trabalhar se eu não tiver roupas novas. Senhor, eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar. Ele faz uma pergunta só. Jesus faz uma pergunta só e ele dá uma resposta só: Senhor, eu quero ver de novo. No meu entendimento, ele está dizendo: se eu vir outra vez, a expressão correta é essa, se eu vir outra vez, se eu conseguir enxergar de novo, eu posso trabalhar, eu posso constituir família,
Se eu vir outra vez, eu posso passear, eu posso viajar. Se eu vir outra vez, eu posso voltar a fazer tudo o que eu fazia e a vida volta à normalidade. Então eu gostaria de pedir ao Senhor a única coisa que pode fazer com que minha vida volte a ser do jeito que era antes. E Jesus disse para ele: tá bom então. E ele ficou curado. Acabou? Não. O último versículo dessa sequência, a partir do 46, diz assim: e ele passou a enxergar e saiu seguindo Jesus caminho afora. O que queres que eu te faça? Disse: eu quero enxergar. Mas ele estava disposto a seguir a Jesus. Poderia ter virado as costas, voltado para casa e dito: agora eu estou enxergando, agora eu não preciso mais dele, ele já resolveu o meu problema, agora eu não preciso me preocupar, eu vou embora para casa, vou viver minha vida, vou arranjar um emprego, vou arranjar uma namorada, uma noiva, vou casar, vou constituir família, vou ter filhos, vou ter roupa nova com salário que eu vou receber do meu trabalho, e eu não preciso mais de Jesus. Há muita gente que pensa assim. A Bíblia diz que Jesus o curou e Jesus sai andando. E a multidão está ali ao redor. E diz a Bíblia que ele sai andando atrás de Jesus. Sabe por quê? Que não adiantaria mais nada para ele reaver família, roupa, trabalho. Ele tinha encontrado o que alguém pode encontrar de mais importante na sua vida. Mais importante. Ele encontrou. Você vai agora procurar um emprego? Diz: não, eu vou seguir Jesus. Você já percebeu que tem uma menina olhando para você? Ele diz: agora não, agora eu vou seguir Jesus. Isso depois eu resolvo. Eu encontrei o que existe de mais importante. Ele largou tudo, largou a capa, largou as moedas, largou tudo e foi seguir Jesus.